A paz do Senhor Jesus a todos. Eu não vou contar a história do que ficou para trás, não vou repetir, até porque nós temos os videozinhos, o resumo dos nossos vídeos que podem ser acessados na página. Se alguém perdeu, pode voltar lá, ou se alguém não recorda, e nós vamos então entrando direto aqui ao que interessa. Hoje nós vamos mostrar aqui que o Apocalipse, os números, eles têm um padrão também que a gente vai encontrar. As representações, tanto na própria Bíblia, no Velho ou no Novo Testamento, mas a maior parte deles no próprio livro do Apocalipse. Vamos começar a falar do número 3. O número 3, na Bíblia, te lembra o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo. Então isso já é uma coisa até meio que um senso um pouco comum. Então o 3 fala da Trindade. Mas agora, irmãos, eu queria mostrar para vocês que o 3 no Apocalipse, ele não é uma referência somente da Trindade, até porque essa definição ela já veio ali pelo século IV, se não me engano. Embora nós vamos ver aqui que de alguma forma isso já existia, mas não falando somente da Trindade, mas falando da divindade. Então, olha só, a Trindade, ela na verdade, a gente ouve tanto falar da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não é uma coisa muito fácil de você encontrar, não é uma coisa muito direta de se encontrar na Bíblia. A referência é de João próprio, né? Olha só, há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é o Verbo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, basicamente, o texto que vai apontar para a Trindade, embora em versões diferentes você não vai encontrar neste mesmo padrão aqui, você vai encontrar o sangue, tá certo? Mas aqui, esse aqui é um indicativo da Trindade, que os 3 são um. E o próprio João, ele diz, no princípio, aquele que é a palavra, só coloquei esse texto aqui para mostrar que a palavra aqui, é Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo, entendeu? A referência à Trindade no livro do Apocalipse, olha só: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, esse é quem? Esse é não, está escrito aqui, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mesmo que você considere que não existe o que no grego, mesmo assim ainda dá certinho. Olha só, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era, é e há de vir. Então, quem é aquele que era, que é e que há de vir? É Deus o Pai. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, da parte de quem? De Deus. Da parte de Deus. Dos 7 Espíritos. E como eu vou falar sobre os 7, nós vamos entender então que esse 7 é um número onde traz uma noção de completude, de perfeição e completude. Então, na verdade, aqui, esses 7 Espíritos, o 7 está fazendo referência ao Espírito Santo. Então eu tenho aqui, João, as 7 igrejas da Ásia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, tá certo? Do Espírito Santo, né? Que estão diante do seu trono, 7 Espíritos, e quem mais? Jesus Cristo. E de Jesus Cristo. Essa é a melhor construção que a gente consegue fazer para poder mostrar que o 3 faz uma referência também à divindade ou à Trindade no livro do Apocalipse. Bom, agora vamos ver aqui o 3 fazendo uma referência não à Trindade, mas como eu coloquei aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos ou separados. A divindade, seja ela me referindo aos 3 separadamente, Pai, Filho e Espírito Santo, ou me referindo à divindade, a Deus, como uma coisa só. Apocalipse 1, versos 4 e 5. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, da parte daquele, que era que há de vir Pai, tá vendo? 2, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, o Filho, que é o quê? Olha o padrão de 3 de novo: a fiel testemunha,
o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Então você percebe que o padrão de 3, ele volta se referindo agora à divindade em Jesus. E olha só o padrão de 3 aqui, ó. Agora a Deus. Santo, 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 quem é? O Senhor. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, santo, santo, santo. 3 vezes. O padrão de 3. O padrão de 3 em Jesus. O padrão de 3 aqui é em Deus. E o padrão de 3 aqui, olha só. Do lado do levante tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. E do lado do poente, 3 portas. Aqui é uma referência à Nova Jerusalém, que é aquele cubo que eu já falei, que é quadrangular. E de cada lado dela tem quantas portas? 3 portas. Então quando nós chegarmos nesse ponto, lá no finalzinho do livro de Apocalipse, e aí nós vamos, olha só, a cidade de Jerusalém, ela tem 3 portas de cada lado. Não, então eu só quero que vocês entendam, não são 3 portas, 3 como essas portas que nós conhecemos. Aqui ele está falando de um acesso da divindade plenamente por qualquer ponto de vista, entenderam? Só para você então perceber que quando nós tivermos os números no livro do Apocalipse, nós não vamos considerar e pegar aquela imagem na nossa cabeça e imaginar uma cidade quadrada, um cubo com 3 portas de cada lado. Então, o 3 ele vai ter uma representação, é um acesso, é uma ligação com a divindade. Tá certo? Então, quando você pegar o 3 no livro do Apocalipse, a primeira referência que você vai poder tentar fazer de acordo com o contexto é a quê? É a divindade. Tudo bem? Então, isso só vai facilitar as nossas interpretações futuras. A trindade do mal. Olha só, irmãos, uma coisa que é bastante interessante é que no livro do Apocalipse, do mesmo jeito que eu estou falando de alguns números que são associados a Deus ou às coisas de Deus, nós temos um imitador. E quem é o imitador? Satanás. Algumas construções que são feitas por nós para Deus e vai usar essas mesmas construções para poder se substituir a Deus ou tentar se substituir a Deus, como o falso profeta. Não é o profeta, é o falso profeta. Então, olha só, nós temos também na Bíblia, inclusive no Apocalipse, uma trindade do mal. Então, de sair da boca e da boca da besta e da boca aqui está a trindade do mal. Do mesmo jeito que eu tenho a trindade do Senhor, de Deus, a divina, Pai, Filho e Espírito Santo, eu tenho uma trindade maligna também. Quem é? É o dragão, na Bíblia, é o dragão, é a besta e o falso profeta. E aí ele diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, quantos espíritos? 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios, que realizam sinais miraculosos. Então, os 3 espíritos os reuniram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Destruição em 3 partes, a ação da trindade maligna. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. E as cidades das nações desmoronaram. Então aqui eu estou falando aqui de uma destruição pela ação da trindade do mal. Então a trindade do mal, ela agindo, ela provoca uma destruição. E essa destruição ela é representada de quem é a destruição? A destruição ela vem do maligno. Por quê? Ela divide a cidade em três partes. 3 aqui, referência à malignidade agora. Então eu já falei, olha, tem a trindade divina, tem a trindade maligna. Eu falei da divindade, do 3 relacionando à divindade. E também agora eu vou falar do 3 relacionando ao maligno. Olha só, o exército maligno do Eufrates, isso aqui está onde? Está na sexta trombeta. Apocalipse 9:17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. Então olha só, eu tenho 3 características aqui definindo os cavalos e os cavaleiros do Apocalipse 17, tá certo? Que é uma ação maligna.
Então eu tenho dividido em 3 partes. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançava o quê? Fogo, fumaça e enxofre. Então agora, Apocalipse 9, 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre. Então vocês perceberam que o número 3, as pessoas falam, o número 3 então se refere a Deus ou se refere à Trindade. Não, no livro do Apocalipse, o 3, ele tanto se refere a Deus e à Trindade, como dependendo do contexto, ele vai estar se referindo ao Satanás e às suas ações malignas. Isso fica claro para vocês? Então tá, encontrei o número 3 no Apocalipse, tem que ver o contexto, tá certo? Então você depende do contexto. Por quê? Porque há uma imitação aqui. Número 4. O número 4, ele fala de uma abrangência por toda a terra. Então quando você tiver o número 4, ele normalmente está relacionado a uma abrangência de toda a terra. Vocês lembram o seguinte? As 4 direções do vento. Olha, os 4 são os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Tudo bem? Então, o que está apontando esses pontos cardeais? Está apontando para quê? Para todas as direções. A terra, ela é redonda. A terra é redonda. Então vejam bem, se eu deste ponto eu tenho uma ação, uma direção para o sul, eu chego lá do outro lado também. Ou seja, para qualquer lado você faz uma abrangência completa sobre a terra. Então vamos ver se isso funciona aqui, ó. Há diante do trono como que um mar de vidro, né? Eu falei, mostrei a figura, inclusive, né, do trono de Deus, com um mar de vidro, semelhante a cristal, também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quando eu for explicar esse texto aqui, vocês vão entender, então, que este 4, e são 4 seres viventes, porque ele está me falando de alguma coisa também que ela é sobre toda a terra. Por isso ele é cheio de olhos, olha aqui, ó. Por isso ele é cheio de olhos, por diante e por detrás, ou seja, é uma coisa abrangente e nada fica fora do seu alcance. Tudo bem? Falou de 4, lembra de quê? Da abrangência dessa ação sobre toda a terra. Depois disso vi 4 anjos, e no pé dos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Ou seja, é aquela imagem que eu mostrei de 4 anjos segurando os ventos, um segurando em cada direção. Então, é porque ali vai haver uma ação que vai atingir toda a mas que só vai começar a partir do momento em que o Senhor liberar esses anjos que estão segurando esta ação. Tudo bem? Então olha só, o número 4 mais uma vez aqui. Vi outro anjo que subia da nascente do céu, tendo como selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Por que os 4 anjos? Porque eles são esses 4 aqui, ó, tá vendo? 7:1, 7:2, que vão fazer dano à terra e ao mar. Ou seja, qualquer lado, qualquer jeito, vai alcançar a tudo. Então você tem juízo sobre a terra, e você tem juízo sobre o mar, você tem juízo sobre os rios, qualquer que seja o ponto de vista. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. Bom, eu já tenho aqui o 4 ângulos do altar, de onde vai sair uma voz de Deus. Então por que o 4? Porque esta voz de Deus, saindo das 4 pontas do altar, ela é abrangente. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, né? O 4º anjo, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Estes 4 anjos, eles também vão produzir uma ação sobre a terra. Então, como eles são 4 anjos, o que eu já entendi? Que essa ação, ela é abrangente. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano.
a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, de modo abrangente. Só para concluir, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. O número 6. Estou falando dos números que são mais representativos. Então nós temos o número 6. O que é o número 6? Te lembra? O número do? Número do? Primeiramente. Do homem. Por quê? Exatamente por isso. Porque desde o início, o homem foi criado no 6º dia. Criou Deus o homem. Esse foi o 6º dia. Então daí por diante, desde o Gênesis, o número 6 ficou ligado ao homem. A referência apocalíptica, que é o número 6. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 6, 6 e 6. Então ele diz assim, isso aqui é muito interessante agora. Ele falou 666. Então, se eu considerasse, como eu estou falando para vocês, que nós não podemos fazer, se eu considerar o número 666 é uma coisa, mas aqui ele não está falando de 666, ele está falando de uma composição de 3, 6, que da forma que eu leio é 666. Mas vejam só que interessante, aqui há sabedoria, né? O número do homem é o número 6, 6, que fala de quê? Da trindade do mal, que é aquela referência ao número 3. Então o número 3 no Apocalipse, ora, divindade. A hora fala da trindade do mal, que quem era mesmo? O dragão, a besta e o falso profeta. Essa trindade do mal, olha só a coincidência, na sexta trombeta que fala dos cavaleiros do Eufrates, que são aqueles demônios que vão ser liberados. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre. Então olha aqui, a trindade do mal, representada pelas 3 formas de ação: fogo, fumaça e enxofre. Tudo bem? Então quando falo 666, não necessariamente eu estou falando do número 666, mas Deus está usando uma composição que Ele mesmo falou, que é o número de homem, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então qual é o número da besta? É o 666, que se refere à trindade do mal, que vai então atuar com fogo, fumaça e enxofre. Número 7. A criação perfeita e completa. A gente costuma dizer assim, o número 7 é o número da perfeição, mas não é da perfeição apenas, é de uma coisa completa perfeitamente, entenderam? Então o número 7 não é simplesmente um número de alguma coisa perfeita, é um número de alguma coisa completa, acabada, fechada, não faltou nada, não faltou nada. 7 é perfeito e pleno, completo. Pode falar. Ao contrário, senso, então 6 poderia ser imperfeição e coisa incompleta ou não? Olha, Ricardo, é exatamente isso. Porque, como eu falei para vocês, a coisa maligna, olha só, o 6 é aquilo que chega até o homem, mas nunca alcança a perfeição. Então o número 6 aqui também, ele é ligado ao que o homem pode fazer o melhor computador do planeta, mas jamais vai chegar à perfeição de Deus. Olha só, assim foram concluídos o céu e a terra. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia ele descansou. Estava tudo pronto, acabado e perfeito. Perfeito. Então prestem atenção. Número 7. Lembra sempre que não é só a perfeição, é aquilo que é completo. Então, por isso, olha só, quando ele manda escrever as 7 igrejas da Ásia, eram só 7? Não eram só 7. Mas por que ele falou 7? Porque com essas 3 representações de características de igrejas, com esses 7 tipos de igrejas,
era suficiente para ele tratar as questões principais da igreja na terra de um modo completo. Olha só, lá na Ásia, hoje Turquia, nós tínhamos outras igrejas, a de Colossos, a de Mileto. Então não eram só 7. Não eram só 7. Mas porque Deus mandou escrever as 7 e denominou? Porque olha só, essas aqui, se você juntar as características de todas essas igrejas, você vai ver que você vai ter as características da igreja tanto de lá para trás, como de lá para de toda a época. E quando nós estudarmos então as 7 igrejas da Ásia, você vai ver que todas as características daquelas igrejas, elas estão presentes hoje. Todas as características. E você vai perceber o seguinte: puxa, parece que Deus tratou sobre tudo o que acontece no sistema religioso como um todo. Então o 7 aqui não é à toa. Entenderam? As 7 igrejas. Você vai trazer essas 7 mensagens, porque eu vou então falar com todas as igrejas em todos os tempos, de modo completo, não vai ficar nada de fora. Então olha só, aqui é só para uma curiosidade do número 7. Tem essa mesma curiosidade do número 6, mas só que eu tirei o número 6, deixei só o número 7, que eu achei que era mais relevante. Mas vamos aqui, olha só, olha que interessante o número 7. 7 bem-aventuranças. Feliz o que lê, o que guarda, os que ouve, né? Feliz os mortos que morrem no Senhor. Feliz aquele que permanece vigilante. Feliz os convidados para o banquete. Feliz os santos que participaram da primeira ressurreição. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz os que lavam suas vestes para que tenham direito à vida da vida. Então, no livro do Apocalipse, ele tem, em todo o livro, ele faz referente a 7 bem-aventuranças, completo. Tem 7 referências à vinda iminente, às coisas que estariam para acontecer de um modo iminente. Então ele tem 7 referências: virei em breve, venho em breve, coisas que em breve irão de acontecer, eis que venho em breve, eis que venho em breve, sim, venho em breve. 7 vezes. Então olha só, não são acasos. O Senhor, ele quis mostrar o seguinte: preste atenção nisso, porque sobre a vinda do Messias, sobre o juízo, sobre os acontecimentos do último tempo, você tem todas as informações. Tudo bem? Então, nós que estudamos o livro do Apocalipse, nós jamais vamos poder dizer o seguinte: eu não sabia. Você vai ter todas as informações. 7 referências à palavra de Deus. Está vendo? Aqui, ó, botei os textos aqui, eu não vou passar para frente, tá certo? 7 referências ao Deus Todo-Poderoso. Parece que é alguma coincidência? Não é uma coincidência. Deus, quando Ele traz a mensagem, Ele traz dizendo o seguinte: olha, eu sou o quê? Completo. Vamos para o número 10? O número 10, você vai encontrar referência ao número 10 em vários lugares. Eu estou falando sobre a referência do número 10 no livro do Apocalipse. E as referências do número 10 no livro do Apocalipse são as seguintes: associação com o maligno. Número 10, associação com o maligno. Olha só, a igreja de Esmirna seria perseguida por quantos dias? 10. Então vejam só. Agora que nós já vimos até aqui tudo que nós vimos, são 10 dias? Não. São 10 dias? Não são 10 dias. Mas eu já sei o seguinte: que esta perseguição, ela provém do maligno. Por um tempo que, como há referência em dias, então eu vou dizer o seguinte: esse período ele é curto. Então você pega o 10 e pega o que vem depois. Coloca no contexto. São 10? Então tá. Então nós temos aqui uma ação maligna. É o que? São dias, são meses, são anos, são milhares. Eu vou falar aqui dos milhares. O dragão tem quantos chifres? 10. A besta que emerge do mar tem quantos chifres? 10. E tem quantas coroas? 10. A grande prostituta que está montada numa besta tem quantos chifres? 10. Os 10 chifres representam os 10 reis que estão do lado das forças do mal. 17 e 12. Olha aqui o texto. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como rei juntamente com a
Besta. Então a referência a esses 10 reis, eles estão associados a quem? Ao maligno. Então, eu vou fazer a conta aqui. São 10? São 10? Não. É um conjunto de reis, de governos malignos. Então, olha só, o número do exército da cavalaria maligna é de 20 mil vezes 10 milhares. Os milhares nós vamos ver aqui, mas olha só, não se esqueçam. Aqui eu tenho 1000, vou explicar o que é, e os milhares também. 12, o número 12, vai ser uma referência no Apocalipse. O número 12, ele está sempre associado aos escolhidos. Então, os escolhidos aqui, eu não estou falando de uma teoria da predestinação, não estou falando disso, mas eu estou dizendo o seguinte, que há um número definido de pessoas, né, definidos por Deus de pessoas, que estarão dentro ou fora da sua vontade. Então, quando ele diz o número 12, ele está fazendo referência ao grupo de pessoas que pode ser no Velho Testamento ou pode ser no Novo Testamento. Por que pode ser no Velho e pode ser no Novo? Porque se no Velho eu tenho 12 patriarcas, no Novo Testamento eu tenho 12 apóstolos. Tá certo? Ah, mas olha só para você ver como Deus não tem essa preocupação exata. O número era uma referência a 12 patriarcas e a 12 apóstolos. Porque na verdade eram 12 exatos patriarcas? Eram 12 exatos? Não, eram 12 exatos. Mas o número 12, as 12 pedras que Jacó colocou lá no rio, não é? Então o número 12 é uma associação aos patriarcas. E eram 12 apóstolos? Só 12 apóstolos? Não. Por quê? Porque Paulo entrou, não foi? Porque Judas saiu. Depois entrou quem? Matias entrou. Então, mais o número 12 é uma referência àquela escolha inicial. Então, quando eu falo de 12, eu falo então daqueles que foram selecionados, aqueles que Deus separou, aqueles que Deus trabalhou com eles e que aceitaram e que são as pessoas que Deus está usando. Então eu tenho aqui os 12 patriarcas, 12 apóstolos, 12 mais 12, 24. Então olha só, ele joga o número 24 anciãos. Peraí, mas esses 24 anciões são os 12 do Velho Testamento, mais os 12 do Novo Testamento. Então olha só, ele está indo lá atrás, está dizendo, tanto no que está na velha aliança, como o que está na nova aliança. Então, que estão lá diante do trono de Deus. Então, 24 anciãos. 12 referências aos anciãos do livro do Apocalipse. Irmãos, tem 12 referências aos anciãos no livro do Apocalipse. Aí eu coloquei as referências aqui, tá bom? A mulher vestida do sol tem uma coroa com quantas estrelas? 12 estrelas. Que vai me ajudar, inclusive, quando eu relacionar, no caso, para quem quer relacionar com Israel, com o Velho Testamento. Entenderam? E que é aquela mulher vestida do sol, e que nós vamos também relacionar com quem no Novo Testamento? Jesus. Com a Maria. Então eu tenho tanto o Velho como eu tenho o Novo, por uma única representação. Vocês veem como as coisas não são por um acaso? O 12 então é essa turma escolhida, separada. A cidade santa, a Nova Jerusalém. Olha só como é que é a Nova Jerusalém. Ela tem quantas portas? 12. Quantos anjos? 12. A muralha tem quantos fundamentos? 12. O nome de quantos apóstolos? 12. Tamanho quadrangular com quantos mil estádios? 12. Em sua praça está a árvore da vida produzindo o quê? 12 colheitas. Por quanto tempo? 12. Por 12 meses. Coincidência? Parece coincidência? Então vocês veem que os números... E é por isso que eu estou dizendo, nós não podemos pegar os números e querer fazer a continha, porque eles são, o livro do Apocalipse, ele é um livro figurado, ele é um livro de representações, inclusive numericamente falando, o 1000 e o milhar, que é o problema, vocês viram, tem 12 mil, não é? Mas então são 12 mil, eu vou contar 12 mil, ou será que eu vou fazer uma composição do 12 com 1000? O que vocês acham? Agora que nós já vimos até onde nós vimos? Eu vou fazer uma composição.
do 12, que é o número que ele quis marcar, para fazer uma referência como 666. Aqui eu vou fazer uma referência, e o 1000 eu vou fazer outra referência. Vamos ver então. O 1000, ele é, nós já falamos uma das aulas passadas sobre as figuras de linguagem, nós falamos sobre a hipérbole, que é aquela expressão que eu vou colocar não para definir números exatos, mas para definir o que? Alguma coisa em pouca quantidade, em muita quantidade ou de modo incontável. Então olha só, 1000, muito tempo, aqui eu vou falar do tempo, muito tempo, mas um tempo como? Indefinido. É indefinido. Eu não posso pegar o 1000 e querer contar os dias, contar os anos. Eu sei que, vou mostrar para vocês, quando aparecer o número 1000, ele está fazendo uma referência a uma grande quantidade. Então vamos lá. De fato, 1000 anos para ti são como o dia. Pronto, ele já quebrou logo de cara. Está dizendo, olha só, não tem como contar, porque o meu tempo que eu estou me referindo, ele não tem como se contar. É um tempo eterno, ele não é um tempo que você consiga numerar em quantidades exatas da nossa matemática. Eu simplesmente estou fazendo uma referência a uma grande quantidade, e a uma grande quantidade indefinida. Deus, ele consegue ter essa visão completa, sem contagens cronológicas como nós fazemos. Tá certo? Isso está desde o Gênesis. Por quê? Porque, então foram 6 dias. Irmãos, foram 6 dias? Foram 6 dias a criação? Não. Não podem ser 6 dias como nós conhecemos hoje. Por que não pode ser 6 dias? Por que não pode? Seria pouco tempo. Porque não tinha sol, quando no primeiro dia não tinha sol. Ora, como é que eu faço a contagem do dia hoje? O sol e a... Então, exatamente, se eu não tenho um movimento, uma terra pronta e acabada, fazendo um movimento completo de 24 horas, eu não tenho dia. Então, se eu não tenho no primeiro dia, eu não tenho no segundo dia, eu não tenho no terceiro dia, então vejam que ali não são dias, está se referindo o quê? A 6 tempos. E depois há mais um tempo. Então, o primeiro tempo, o segundo tempo, que Deus chamou de dia. E para Deus isso é indiferente, Ele não está preocupado com isso. E nós é que muitas vezes queremos chegar lá no 1000 e fazer contar números. Se Deus não tem essa preocupação, porque para Deus, olha só, eu estou falando de tempos. 1 é 1000, 1000 é 1. Era exatamente isso que eu ia falar. E isso também esclarece, porque às vezes a gente fica, porque a Terra tem 1 milhão de anos, mas para Deus, um período não. de ter 1 milhão de anos. Eu não sei quanto tempo ficou a Terra ali, anos, né? O firmamento ficou ali. Quanto tempo ficou ali até que Deus fizesse a segunda parte? Quanto tempo ficou a segunda parte? Quanto tempo levou então a terceira parte? 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Irmãos, agora, pelo que nós já aprendemos, 1000 pessoas? Muitas pessoas. Olha, ele está dizendo, uma grande quantidade de pessoas podem tombar do seu lado. Não é verdade, legal? Podem tombar do seu lado, próximos a você. E olha só, e 10.000 à sua direita. Então, 10 vezes mais. Aqui eu não estou no livro do Apocalipse, tá certo? Mas ainda assim ainda poderia dizer que seja lá por que motivo for, outras 10.000 pessoas, por uma certa influência, eles podem também tombar, mas tu não serás atingido. Então ele está falando de alguma coisa literal? Não está falando. Isso fica claro para você? Sim. Como poderia um só homem perseguir 1000? Ou 2 pôr em fuga 10.000? Olha só, é o cântico de Moisés. Ele está querendo fazer uma referência a 1000 pessoas? Não está fazendo uma referência, ele está fazendo uma poesia, um cântico. E aqui ele está dizendo, um só homem perseguir uma grande quantidade de homens. Tá certo? Ou quem sabe 10 vezes mais. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso ficou claro para vocês? Sim. Vocês teriam agora dificuldades em olhar para o Apocalipse, ver o número 1000 e entender que nós não estamos, que Deus não estava se referindo a 1000 anos. Isso
Fica mais tranquilo? Então, o milênio não são 1000 anos. Não são 1000 anos. Essa é a chave. Ah, milênio. Não são 1000 anos. 1000 é o quê? É um tempo longo e indefinido. 7000 é alguma coisa. Olha só, 7 está aqui, não está? O 7 não é completo? O 7 não é perfeito? E mais 1000. Olha só, eu estou dizendo o seguinte: é 7000, é o quê? É alguma coisa importante, é alguma coisa relevante. E é em grande quantidade. É perfeito o juízo de Deus. Porque aqui no 7, olha só, 7000 pessoas foram mortas no terremoto. Então, quando ele fala desse terremoto que vai matar 7000 pessoas, não faça contas. Não faça conta de 7000 pessoas. São muitas pessoas. Mas, como eu tenho o número 7, eu sei que ele é um juízo perfeito. Deus não matou ninguém, né? Vamos dizer assim, coitadinho, não tinha feito nada. Então, o juízo de Deus vai alcançar as pessoas certas. Composição de números, olha só. 1000 é o quê? Aqui, agora eu não estou falando de tempo, agora eu estou falando de quantidade. 1000 é uma grande, mas ela é o quê? Então vamos ver aqui, olha só. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000. Vai fazer a conta? Não. Porque olha só, somente os selados aqui são salvos. Então são 144.000? Não. Aí então eu vou ter que ver como é que montou esse número aqui. Como ele chegou no número de 144.000? De todas as tribos de Israel. Ó, da tribo de Judá, 12. Rubem, 12.000. Gad, 12.000. Então ele pegou 12.000 de cada tribo. 12 vezes 12. 144 o quê? 1000. Então eu tenho aqui, ó, 144.000. Quando eu tenho aqui, então, olha só, 144.000, que são os 12.000, que o 12 é o quê? São os escolhidos, né? Em grande quantidade. Agora, ele juntou 12 com 12 para mostrar o seguinte: eu vou alcançar todo este grupo aqui. Eu estou falando de quê? De abrangência. Ou seja, eu vou atingir os escolhidos completamente, de um modo abrangente. Nenhuma tribo vai ficar de fora. Nenhum grupo vai ser excluído. Então, quando eu tenho 144.000, eu estou mostrando, eu estou referindo aqui, que ele está dizendo, olha aqui, ó, se eu tenho este grupo de pessoas aqui, que são as tribos, que são 12.000, eu estou fazendo isso de um modo abrangente. Não ficou nenhuma tribo, né, se forem as 12 de fora. Agora tem um detalhezinho aí que eu não vou entrar aqui, que é a questão do número da tribo, mas considere 12 patriarcas, 12 tribos. A abrangência, ela é definida, mas a quantidade exata não. Vamos pro próximo. Os milhões agora. Como são os milhões? É uma hipérbole, tá certo? Que é exagerar uma ideia para dar ênfase, enfatizar. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão, que é aquilo que eu falei: farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Ou seja, aqui em Jeremias ele explica que esse grupo de pessoas é um grupo incontável como a areia. Então, quando ele está fazendo uma referência à areia do mar, as estrelas do céu, ele está dizendo, não dá para contar. Então, daqui eu vou buscar agora o número, olha, 1000 e muita gente. Mas eu ainda posso ter os 144.000 que eu consigo definir de algum modo abrangente. Mas quando eu falar de milhão ou de milhares de milhares, eu estou falando, não dá para contar. Para o Senhor um dia com 1000 anos e tal, já falamos, podemos para frente, já estamos terminando. Milhões ou milhares de milhares. Há essas duas expressões vocês vão encontrar nas versões. Ou às vezes ele fala milhões, ou ele fala milhares de milhares, ou às vezes ele fala miríades de miríades. E saía do rio fogo diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal
iniciou o julgamento, os livros foram abertos. É como as estrelas do céu, é como a areia do mar. Aqui nós estamos diante de uma quantidade incontável. Então, se eu tenho a hipérbole com 1000, eu tenho agora a hipérbole com os milhões. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de quantos? 200 milhões. E eu ouvi o seu número. E em outras versões vai dizer, eram quantos? Miríades de miríades, ou 20 mil vezes 10 milhares, na versão atualizada. Entenderam? Então, olha só, quando ele fala, olha, são 20 milhões, ou são milhares de milhares, ele está agora fazendo uma referência de alguma coisa que é incontável. Eu não vou contar esses demônios, não tem como contar os demônios lá que saíram para a guerra. E as proporções, para finalizar, podemos ir. O que importa é a noção da essência da mensagem. Não é o quantitativo exato, porque no Apocalipse você não vai ter quantitativos exatos. Você tem que ficar com a essência, com a mensagem, com aquilo que lhe representa. E olha só Jesus aqui, ó, falando da parábola do semeador. Parte dela caiu à beira do caminho, parte caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu em boa terra. Então vocês percebem o seguinte, ele tem, aqui eu estou agora, Jesus falando em sentido figurado, não estamos? Não, a parábola. E aí o que ele faz? Como ele está falando em parábola, ele vai usar o quê? Coisas que representam, são proporcionais. Uma parte, então é um quinto, não é? É um quinto aqui, um quinto ali, um quinto lá, ou né, um quarto. Não, ele está dizendo o seguinte, uma boa parte caiu aqui, uma boa parte caiu ali, uma boa parte caiu lá. Não há preocupação em definições de números exatos. O que importa é a noção da essência. O primeiro anjo tocou a trombeta e o que aconteceu? 1/3 das árvores de toda a propriedade. E eu já falei aqui, qual é a referência? Nós não temos a referência, mas Deus queria dizer, olha, 1/3 vai morrer. Ele queria dizer isso? Ele queria dizer o seguinte, uma boa parte. Uma boa parte. Em que tempo? Tanto no tempo de João, quanto no nosso tempo. Quanto no tempo que há de vir. Uma boa parte. E aqui, ó, 1/3 caiu no mar, transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas vivas, uma parte, 1/3 dos rios das fontes das águas, e 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, que ficaram sem luz, parcialmente escurecidos. Tudo bem até aqui? Irmãos, vejam que a mensagem ela é simples, e o que eu estou querendo mostrar é que quando nós chegarmos mesmo para estudar ali os versículos do livro do Apocalipse, essas noções elas são essenciais, porque senão a gente vai entrar em confusão, tá certo? E aí você vai querer uma hora dar um sentido literal e querer contar, e outra hora você vai dizer, não, mas essa besta aqui ela não pode ter essas cabeças, essas 4 cabeças. Essa besta aqui não pode ser, né? Aquele ser vivente ele não pode ter esse monte de olho embaixo, em cima, porque são figuras. Então a mesma coisa com os números. A mensagem é simples, eu espero que isso tenha ficado claro. Quando você encontrar os números na Bíblia, pense o seguinte, o que está por trás deste número, o que ele está querendo me dizer. E você agora já pode fazer com muito mais tranquilidade com base nessas noções. Deixe os números que eu passei para vocês. O 1000, o 1.000.000, o 7, o 3, o 4, o 10, o 12. E vai ficar muito mais fácil de nós encontrarmos a que esses números se referem. Tudo bem?